Hino-nos, preces e cantos, louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, louvai, louvai. Com hinos, preces e cantos, louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, louvai, louvai. Entoemos nossos cantos à santidade de Deus, admirável nos seus santos, que o contemplam lá nos céus. Com hinos, preces e cantos, louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, que é santo nos seus santos. Louvai a Deus, louvai, louvai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, saudamos os grupos de forma muito especial que se inscreveram para participar desta celebração. Da Diocese de Aveiro temos o grupo Lar Viscondessa de Salreu, temos um grupo interdiocesano da Ex-Companhia de Caçadores 4740 de Cofar. Da Diocese do Porto temos a Casa do Povo e Comunidades de Bitarães e o grupo das freguesias de Bostelo, Carneiro e Carvalho do Rei. Da Diocese de Viana do Castelo temos as paróquias de Ribeira, Fornelos e Queijada, e da Diocese de Viseu temos o grupo da freguesia da Braveses, a quem saudamos de forma muito especial. Preparamos-nos para celebrar esta Eucaristia no dia em que a Igreja celebra a memória de São Luís Gonzaga, um jovem que dedicou a sua vida a Deus, que não teve medo de se confiar nas mãos do Senhor, que lhe confiou a sua vida e que nos dá o exemplo do que significa sermos cristãos. Deixando-nos conduzir pelo exemplo deste santo jovem, preparemos-nos para este encontro com o Senhor que se faz presente no meio de nós e reconheçamos a nossa condição de pecadores para podermos encontrar este mesmo Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo,
Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, autor dos dons celestes, que reunistes no jovem São Luís Gonzaga a prática da penitência e uma admirável pureza de vida, concedei-nos por seus méritos e intercessão, que não o tendo imitado na inocência, o imitemos na penitência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, falarei agora das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que esse homem, com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que um homem não pode repetir. Desse homem posso gloriar-me, mas quanto a mim, não me gloriarei senão das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas quero evitá-lo, para que ninguém faça de mim uma ideia superior ao que vê em mim ou ouve dizer de mim. Para que a grandeza das revelações não se ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia para que não me orgulhe. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede
anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Temei o Senhor, vós os seus fiéis, porque nada falta aos que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome. Aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Vinde, filhos, e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida, que deseja longos dias de felicidade? Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer na sua pobreza. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste a sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E por que vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos presentes aqui nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho convida-nos a olharmos para as prioridades da nossa vida. Mas permitam-me que comece com uma palavra às crianças, porque estou a ver aqui algumas crianças à minha esquerda e sei que vocês se vão distrair dentro de pouco tempo. E por isso gostaria de começar com uma palavra para vocês. O Evangelho agora falava-nos de passarinhos e de plantas, falava-nos dos passarinhos e dos lírios do campo, para nos dizer o quê? Para nos dizer uma coisa muito simples, que os passarinhos no céu não têm preocupações, não precisam de se preocupar com o que precisam de comer. Tudo vai acontecendo de forma quase natural nas suas vidas. E Jesus utiliza um outro exemplo, o exemplo das flores, para dizer: as flores não precisam de se preocupar com a sua beleza. Elas crescem belas. Nós admiramos-nos e gostamos de ver as flores. E não precisam de se preocupar com isso. E Jesus utiliza estes dois exemplos para dizer o quê? Que nós valemos muito mais do que esses passarinhos e do que essas flores. E se Deus cuida assim dos passarinhos e das flores, cuida muito mais de nós. E por isso aquilo que Jesus hoje nos quer dizer, aquilo que quer dizer a cada um e cada uma de vocês é isto: vocês estão no coração de Deus. Deus preocupa-se convosco. Deus, mais ainda do que os passarinhos e das flores, olha para vocês e procura que vocês tenham também assim uma vida feliz, que floresçam como as flores, que vivam a alegria da vida como os passarinhos. E por isso, nós hoje queremos, sobretudo, dar graças a Deus por esse dom, por essa bondade de Deus. À imagem deste santo Luís Gonzaga, de quem hoje fazemos memória,
um jovem que soube viver esta alegria de Deus na sua vida. O Evangelho convida-nos hoje a refletir sobre as nossas prioridades. Sobre as prioridades da nossa vida. Isto é, sobre aquilo que verdadeiramente nos move. Definir as prioridades significa identificar aquilo que queremos que seja o mais importante da nossa vida. Aquilo que seja determinante no nosso dia-a-dia. É isso que significa definir as nossas prioridades. Significa identificar aquilo que nos faz agir, que nos motiva, que nos empurra para a ação. E é disso que nos fala o Evangelho, das nossas prioridades. Daquilo que nos move e nos faz agir. Jesus, no Evangelho, começa por deixar bem claro o sem-sentido de uma vida que dá a prioridade aos bens que conseguimos adquirir, aos bens que conseguimos ter. A busca obsessiva de bens materiais escraviza-nos, encerra-nos em nós próprios, fechando a nossa vida a Deus e aos outros. Por isso Jesus adverte no texto do Evangelho agora proclamado: ninguém pode servir a dois senhores. Vós, continuava Jesus, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus tem muito clara a sua prioridade. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, Jesus diz-nos a prioridade da nossa vida tem de ser Deus. Tudo o resto vem daí, deriva daí. Dar a Deus essa prioridade na nossa vida, dar-lhe o primeiro lugar, significa ver todas as outras dimensões da nossa vida a partir de Deus. Reparem, nós muitas vezes temos este receio. Se prestamos demasiada atenção a Deus, deixamos de poder prestar atenção àqueles que amamos. É falso. Não é verdade. Deus não é nosso concorrente. Deus não é nosso concorrente. Dar a Deus o primeiro lugar, de acordo com o que nos diz o Evangelho, significa ver a Deus, ver a vida a partir de Deus. Olhar as diversas dimensões, aquilo que compõe a nossa vida, com o olhar de Deus, que é completamente diferente e que em nada nos impede de prestar particular atenção àqueles que estão ao nosso lado e que amamos. Olhar a vida a partir de Deus e da sua vontade significa acolher esta certeza de que Deus nos ama, de que Ele está connosco e nos ajuda nos diversos aspectos da nossa própria vida. Portanto, isto não leva a desvalorizar nada da nossa vida do dia-a-dia, a desprezar nada daquilo que a compõe, mas ver a partir de Deus tudo aquilo que compõe essa vida. Interrogando-nos sobre as nossas prioridades, o Evangelho convida-nos assim a examinar a vida de cada um de nós, a perguntar-nos se tantas vezes as nossas preocupações, as nossas inquietações, desassossegos e angústias não advêm precisamente de uma equivocada escolha de prioridades. Se muitas vezes aquilo que nos aflige não deriva de escolhermos para a nossa vida uma prioridade equivocada, de darmos uma importância excessiva àquilo que a não tem. Jesus assegura-nos que Deus vela por nós com amor, olha para nós com amor, conhece as nossas necessidades. E se Deus em cada dia veste de cores os lírios do campo e alimenta cotidianamente as aves do céu, fará muito mais por cada um de nós, criados à sua imagem e semelhança. Dar a prioridade a Deus significa reconhecer que nós estamos no coração de Deus, que Deus se ocupa e preocupa conosco.
Que Deus venha ao nosso auxílio. E por isso Jesus, neste texto do Evangelho, nos convida a confiarmos em Deus, a confiarmos-nos a Deus, descobrindo a paz e a tranquilidade de quem se entrega nas mãos paternas e maternas deste Deus que ocupa e preocupa conosco. São Luís Gonzaga, de quem hoje fazemos memória, encarnou de forma exemplar este Evangelho. Antes de mais, ele soube dar a Deus o primeiro lugar na sua breve vida. Vinha de famílias nobres, de uma família rica, e apesar de tudo, não colocou essa dimensão e esse aspecto como prioridade da sua vida. Pelo contrário, renunciou a isso para se consagrar a Deus. Confiou-se inteiramente nas mãos de Deus, pondo-se ao serviço dos irmãos. E por isso São Luís Gonzaga nos aparece como a encarnação deste texto do Evangelho agora proclamado. Mas é também das nossas prioridades que nos fala a mensagem deste lugar, a mensagem de Fátima. No centro da mensagem de Fátima, nós encontramos o mesmo desafio que encontramos no Evangelho, o desafio a darmos a Deus a primazia nas nossas vidas. Nas aparições, quer do Anjo da Paz, quer de Nossa Senhora, é sempre esta centralidade de Deus que está em causa. É sempre o lugar de Deus na nossa vida que está em causa, quer nas aparições de Nossa Senhora, quer primeiro nas aparições do anjo. A mensagem de Fátima vem despertar-nos para este apelo do Evangelho de dar a Deus a primazia na nossa vida. Vem desafiar-nos a darmos testemunho da presença de Deus na nossa vida e a sua importância no dia-a-dia de cada um de nós. E por isso, as palavras do anjo e de Nossa Senhora encerram igualmente um convite à confiança em Deus. À confiança neste Deus que nunca nos abandona nem nos esquece, que está sempre presente na nossa vida. Caros peregrinos, acolhamos este convite à confiança em Deus e não tenhamos medo de lhe dar a primazia, o primeiro lugar nas nossas vidas. Irmãs e irmãos, ao terminar a liturgia da palavra, elevemos a Deus Pai as nossas súplicas com todos aqueles a quem Ele ensina a servi-lo e adorá-lo e cantemos com toda a confiança. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Com as ordens contemplativas que adoram o Senhor, com as congregações religiosas que o servem nos irmãos e com as consagradas leigas que lhe entregam o que têm, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Com os que procuram o reino de Deus e o encontram, com os que se servem do dinheiro, mas não o adoram, e com os que semeiam, recolhem e agradecem, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo
e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Com os que não se inquietam pelo dia de amanhã, com os que não se afligem com o que hão de comer e com os que não se preocupam com o que hão de vestir, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Com os que se alegram nas suas fraquezas, com os que se entristecem pelo mal que fizeram e com os que dão graças pelos bens que receberam, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Com os que estão tristes nesta comunidade, com os que têm dores e os que os tratam, e com os que choram, os seus que já partiram. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Senhor nosso Pai, ensinai-nos a viver em cada dia no amor e no louvor do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que, a exemplo de São Luís Gonzaga, nos sentemos à vossa mesa, sempre revestidos da veste nupcial, para que na participação destes santos mistérios nos tornemos ricos da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles, restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Luís Gonzaga e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha casa, mas dizer uma palavra, serei salvo.
os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Como é agradável a vossa morada, Senhor dos exércitos. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Até as aves do céu encontram abrigo e as andorinhas um ninho para os seus filhos. Junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor.
Felizes os que em vós encontram a sua força, os que trazem no coração os caminhos do santuário. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Senhor Deus dos exércitos, ouvi a minha prece. Prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão dos anjos, fazei que vos sirvamos com uma vida pura e, a exemplo de São Luís Gonzaga, vivamos sempre em ação de graças. Por Cristo, nosso Senhor. Porque estamos no ano santo, no ano jubilar, fazemos juntos a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o que caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Os jovens, porque fazem o futuro, em vós encontram sempre as águas vivas. Em vós encontram sempre Jesus Cristo, e em Cristo deles nasce o mundo novo. Totus tus, Maria, totus tus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tus, Maria. Caros peregrinos, as crianças tiveram sempre em Fátima um lugar muito especial. Foi crianças que Nossa Senhora escolheu neste lugar como interlocutores para se manifestar. E por isso, todos os sábados, terminamos esta celebração invocando a bênção de Deus sobre as crianças presentes. Por isso, convido todas as crianças que se encontram aqui na Basílica da Santíssima Trindade a aproximarem-se aqui do altar. Eu sei que deste lado está um grupo grande de crianças que já vi, mas há outras crianças espalhadas. Peço que agora se aproximem do altar. Aquelas que são mais pequenas e que não podem ainda vir por si mesmas, peço que quem as acompanhe, os seus pais, as possam trazer até junto do altar para invocarmos sobre elas a bênção do Senhor. E, entretanto, enquanto as crianças se aproximam, nós cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus.
Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem acolher em meu nome uma criança como estas, acolhe-me a mim. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Não desprezeis um só destes pequeninos. Os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Muito bom dia. Estão todos bem dispostos? Sim! Ainda bem, ainda bem. Jesus, no Evangelho, falava-nos de flores e de passarinhos, para nos dizer uma coisa muito simples: que as flores florescem sem terem grandes preocupações e que os passarinhos voam sem terem grandes preocupações. Porquê? Porque sabem que Deus cuida deles. E se Deus cuida das flores e dos passarinhos com cuidado, tem ainda muito mais cuidado de cada um de vocês. Olha para vocês e quer o vosso bem. E quando nós agora rezarmos, invocando a bênção de Deus para vocês, é para dizer isso, que Deus quer estar a vosso lado. E pede-vos que tenham um coração bonito, um coração amigo, amigo de Deus, amigo dos vossos pais, amigo de uns dos outros. Está bem? Vamos pedir isto? Muito bem. Então rezemos. Senhor Jesus Cristo, manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vossos olhos inocentes contemplaram a Senhora, dos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós.
vossa intercessão, abençoe o Santo Padre e nos leve à conversão. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Protegei a nossa pátria, para que à sombra da cruz guarde sempre a fé cristã e a verdade de Jesus. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Sob a vossa proteção, neste mundo controverso, as famílias reunidas com amor rezem o terço. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Enquanto as crianças vão regressando aos seus lugares, vamos fazer a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, o Evangelho convidava-nos hoje a confiarmos em Deus, que cuida de nós, mas sobretudo a darmos a Deus a primazia na nossa vida. Sejamos generosos, saibamos dar a Deus esse lugar que só Ele compete na vida de cada um de nós. Desejo-vos a todos um santo dia, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a saibam amar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Foi aos pastorinhos que a Virgem faz.